Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta esta sessão da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vamos dar início aos julgamentos jurisdicionais. A sessão administrativa ficará para depois dessa sessão. Informar aos advogados presentes que estão na sala, também devido à conferência, que os processos da desembargadora Berenice não serão julgados porque Sua Excelência está de férias. Os processos da relatoria da desembargadora Sandra Lali serão retirados de pauta para serem publicados com o nome do Dr. Francisco Roberto Guedes, que está substituindo a desembargadora Sandra. Também não vão ser julgados. Também comunicar aos advogados presentes que o processo 8 da pauta, eu estou vendo aqui doutor André e doutor Aldo, que houve uma suspeição no processo e, face disso, não tem quórum para julgamento nesta sessão. Estou avisando já para não... Eu fui informado aqui depois que cheguei agora. Então, estamos presentes aqui o doutor Luiz Alberto, que é sempre uma honra tê-lo nas nossas sessões. Vamos priorizar o processo que está vinculado ao doutor Luiz Alberto, que é o 6 da pauta, é um agravo de instrumento. Está em mesa, né, doutor Luiz? Tem aqui na pauta que tem sustentação oral. Não sei se o advogado está presente. Agravante Mercosul Line, Navegação e Logística Limitada, e agravado L Alto Cargo Transporte Rodoviário S.A. Os advogados estão presentes? Bom dia. Bom dia. Doutor Luiz, Vossa Excelência está conhecendo e dando provimento. É isso? Não há divergência. Aqui está acompanhado pelos vogais. Então está proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator. Está julgado. Nós aqui agradecemos a Vossa Excelência. Eu que agradeço e a honra é minha, doutor Luiz. Pois não, obrigado. Doutor Tônio, Vossa Excelência, tem processo aqui também que tem... Só da minha relatoria, não é isso? O 4 e o 5. Até mais, Luiz. Abraço. 4 é uma apelação civil, remessa necessária ao município de Natal e Alcântara e Nóbrega Engenharia Limitada.
Vossa Excelência fala pela parte apelada. Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento da remessa e do apelo. Feito, doutor João. Então, renuncio à sustentação nesse processo. Aqui pelo sistema não há divergência, nem destaque. Está proclamado o cheiro do voto do relator. O 4. O 5 também, Vossa Excelência, também funciona, não é isso? Isso, representa o apelante nesse caso. Apelante Construtora Ramalho Moreira Limitada e apelado Estado do Rio Grande do Norte, Procuradoria. Então, Vossa Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Perfeito. Bom dia, desembargador João, presidente dessa Câmara, desembargadora Lourdes, doutor Roberto Guedes, todos os servidores, colegas advogados. Bem, trata-se de uma apelação, um processo em que foi movido pela construtora Ramalho Moreira, e esse processo ele me relembra agora talvez esse período que a gente vivenciou de veraneio, né? As pessoas começam a preparar suas casas. Imaginemos que a gente tem lá uma casa que está na praia e a gente precisa fazer algum tipo de reforma nela. Estou lá no meio do ano, decido contratar uma equipe de engenharia e, enfim, contrato um engenheiro para pagá-lo mensalmente, né, por alguns meses para fazer aquela obra. No curso da minha obra, eu decido mudar o projeto, eu decido mudar o piso, eu decido fazer alguma alteração. E aí eu digo, doutor engenheiro, segure aí um pouquinho que eu vou fazer essa alteração aqui com o meu arquiteto para retomar a obra. Eu deixo de pagar o salário desse engenheiro? Não, eu continuo remunerando o engenheiro. A minha equipe de pedreiro, ela continua lá, mobilizada na obra, tocando os serviços, talvez de uma menor ou maior proporção, mas eu continuo remunerando ela. Esse processo trata de algo semelhante. Trata de uma obra que foi o Centro de Convenções de Natal, né, aquela parte nova do Centro de Convenções, num processo que tinha, uma contratação que tinha, um prazo inicial de apenas 18 meses de execução, mas que a empresa teve de ficar 50 meses mobilizada na obra. A empresa precisou passar quase 4 vezes o período inicialmente contratado mobilizada na obra. Sendo que a empresa só foi remunerada por alguns custos que ela tem, como engenheiros, mestre de obra, locação de canteiro, ela só foi remunerada com os mesmos 18 meses iniciais. No curso do processo, constam diversas provas, inclusive o reconhecimento administrativo, de que a empresa não deu causa ao atraso da obra. A causa foi a falta de dinheiro, porque se tratava de um convênio federal em que o governo federal mandava dinheiro ou não mandava dinheiro para o governo do estado. O problema foi a alteração de projetos, a inadequação de alguns projetos que o estado tinha inicialmente, sendo que a empresa teve um custo excessivo de 50 meses mobilizada no canteiro da obra. Eu estou contando essa história inicial, mas inicialmente nós temos uma preliminar de nulidade nesse processo. Isso porque nós requeremos a produção de prova pericial em primeira instância, e essa prova pericial e esse requerimento não foi analisado pelo juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância julgou improcedente o processo, sob o fundamento de que a requerente não haveria apresentado prova suficiente da onerosidade excessiva, mas deixou de avaliar, de analisar o pedido de produção de prova pericial, cerceando o direito de defesa da empresa. A empresa não teve condições, além de ter juntado todos os documentos que já constavam dos autos, inclusive o reconhecimento administrativo, porque, nobre relator, se a gente verificar no curso do processo, houve um reconhecimento administrativo de que o Estado deveria pagar R$1.600.000 à empresa. A área técnica da Secretaria de Infraestrutura reconheceu isso, teve parecer jurídico mandando fazer aditivo contratual, a própria Procuradoria-Geral do Estado reconhece a possibilidade do pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro, mas não houve o seu pagamento de forma administrativa, embora tenha sido reconhecido. E o juiz de primeira instância, infelizmente, não observou todas essas provas que estavam juntadas ao processo. Então nós temos duas questões. A primeira é de nulidade. Nós requeremos a produção de prova pericial, essa prova não foi analisada, esse requerimento não foi analisado, nós temos diversos precedentes do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, outros processos de relatoria, inclusive de Vossa Excelência, desembargador João, em que esse tipo de vício causa nulidade processual, do próprio STJ, como nós juntamos, mas, ainda que superada essa questão preliminar, foram juntadas todas as provas que comprovam, de fato, o desequilíbrio econômico-financeiro.
Não à toa, o próprio reconhecimento administrativo de R$ 1.600.000 que o Estado fez, a área técnica do Estado reconhece que esse valor seria devido, e ademais, como é que eu comprovo que de fato houve essa onerosidade excessiva, por exemplo, com a mão de obra do engenheiro? Com os comprovantes de pagamentos, todos eles estão aí juntados aos autos. Nós temos comprovante de permanência dessa mão de obra e o comprovante do pagamento dessa mão de obra. Ademais, nós também temos todos os termos aditivos que comprovam que a empresa não deu causa ao atraso da obra, não deu causa à dilação do prazo da obra. Então, o que nós pedimos é, seja por via da nulidade processual que se encontra aqui ante a inobservância do requerimento de produção de prova pericial e cerceamento e defesa, ou seja, pela contundente conjunto probatório que já consta dos autos processuais, o provimento dessa apelação nos termos de todas as peças e provas que estão juntadas aos autos. Ok, doutor Tony, muito obrigado pela sustentação, parabenizo Vossa Excelência. Eu analisei a preliminar de nulidade de cerceamento e defesa. Digo que o juiz, por ser o senhor do processo, ele entendeu não existir prova desse fato, dessa alegação. Primeiro, no que diz respeito às provas anexadas foram suficientes, no entender do juízo, com relação à ausência de desequilíbrio contratual. E o segundo motivo foi a realização de 3 aditivos contratuais com a repactuação de preços sem que houvesse insurgência da parte apelante. Por isso que ele, no entender dele, e eu estou mantendo esse entendimento, não havia necessidade de realização de perícia. E com relação ao mérito, eu digo que o valor global do contrato foi 29.441.000 de os quebrados. Repito a história dos 13 termos aditivos e prorrogação por 50 meses nesses aditivos, que nenhum dos aditivos da parte apelada se insurgiu contra os termos estabelecidos, que inclusive procederam novas condições orçamentárias, considerando que em todos existia cláusula que previa a repactuação de preços. Aí cito precedentes, estou sendo aqui bem breve, e estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Aqui no sistema não há divergência nem há destaque. Desembargador João, se o senhor me permitir, pois não. Só um adendo. A empresa, durante o curso processual da obra, ela apresentou diversos requerimentos administrativos acerca desse desequilíbrio econômico-financeiro. Nós fazemos menção a isso e juntamos esses requerimentos administrativos nos autos processuais. Ocorre que, infelizmente, o Estado ele queda silente sobre isso. Esses aditivos contratuais, em que há, de fato, uma alteração no valor da obra, eles não versam sobre essa verba específica. Porque, inclusive, nesse processo, nós tratamos não só essa questão da administração local da obra, nós tratamos também os atrasos de pagamento, né, a indenização financeira dos atrasos de pagamento, enfim, várias outras verbas que, de fato, a empresa foi onerada. E nesse caso específico do aditivo, não se tratava de um valor relacionado a essa verba, e sim a essas alterações do projeto. Como o próprio fiscal do contrato reconhece, o projeto que o Estado tinha inicialmente precisou sofrer diversas readequações, não só pela realidade da obra, como também por conta das exigências do governo federal. Então, aqueles aditivos eles eram feitos para alterar o escopo contratual no que diz respeito a essas exigências que ora a Caixa fazia, ora a realidade da obra fazia, e não necessariamente sobre a administração local, só a título de esclarecimento. E se Vossa Excelência achar que é cabível, pode apresentar o embargo de declaração que a gente examinará, tá ok? Não, obrigado e um bom ano para todos. Igualmente. Então está proclamado o chama de voto ao relator. Sim. Ok. Então, estou dando prioridade aqui. Doutor Renan, Vossa Excelência, tem apelação 2, apelação do município de Natal. Operada Alta Pereira Ramalho. E
Porque não, Vossa Excelência fala pelo município de Natal. Ela. Só um minutinho. Ok, tá certo. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos com a palavra. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa coluna da turma, ilustre representante do Ministério Público, colegas, advogados, advogadas, servidores e servidoras aqui presentes. Excelência, o caso diz respeito, na origem, a uma discussão a respeito da legitimidade passiva das autoras, ora apeladas, para responderem por débitos de IPTU do que hoje, aliás, desde 2008, é o condomínio residencial Porto Veneto. E, sendo muito objetivo, para não tomar muito do tempo de Vossas Excelências, a controvérsia ela se cinge basicamente a discutir se o caso deve se sujeitar ou não à aplicação do precedente qualificado do STJ firmado no tema 122. No tema 122, o STJ basicamente definiu que os promitentes compradores e os promitentes vendedores, enquanto ostentando tais condições, podem responder solidariamente pelos débitos de IPTU. E o município de Natal insiste em imputar a sujeição passiva às autoras, entendendo-as como supostamente promitentes vendedoras desses imóveis. E o problema, Excelência, é que o caso é claro de uma necessidade de distinguir, porque o substrato fático do caso dos autos é completamente distinto. Né? Analisando o voto condutor lá do tema 122 do ministro Mauro Campbell, fica muito claro que a construção do entendimento qualificado do STJ foi por enxergar que, ora, é possível aplicar e imputar a responsabilidade solidária a promitente comprador e promitente vendedor, porque ambas as figuras mantêm algum vínculo jurídico e econômico com o bem imóvel que dá origem à obrigação tributária do IPTU. Acontece que, no caso dos autos, as autoras não possuem mais qualquer mínimo vínculo jurídico ou econômico com os bens imóveis que são objeto das cobranças de IPTU questionadas. E aí eu vou precisar, se me permitem, fazer esse revolvimento fático aqui para explicar qual é a situação, e aí vai ficar bem perceptível como elas não têm, de fato, esse vínculo e não podem ser enquadradas como promitentes vendedoras para fins de aplicação do tema 122. As autoras elas são originalmente herdeiras de um terreno, de uma gleba de terra de 12.700 metros quadrados, receberam em inventário de partilha do pai delas, que inclusive foi governador desse estado, saudoso Radi Pereira. É uma área grande, que elas receberam em 2001 e foi registrada em matrícula como elas foram registradas como proprietárias. Acontece que em 2005, portanto há 20 anos atrás, elas firmaram um contrato de compra e venda com permuta por área construída com a R. Rocha Incorporadora. Esse contrato de compra e venda foi averbado na matrícula do imóvel, que, como eu disse, era um terreno com 12.000 e poucos metros quadrados de área. E a incorporação aconteceu. Elas receberam os apartamentos em permuta, ainda em 2008, quando foi concluída a obra e a edificação e constituído o condomínio Porto Veneto. Elas venderam esses apartamentos que haviam recebido em permuta e nos autos constam todos os contratos de compra e venda firmados, o último deles em 2011, também já há bastante tempo. No entanto, elas seguem sendo vinculadas aos imóveis do condomínio residencial Porto Veneto. E aí tem, no mesmo processo, a discussão sobre imóveis de naturezas distintas. Tá? O município de Natal, embora o condomínio tenha sido constituído em 2008, ele só fez a individualização das unidades, e são dezenas de unidades, no ano de 2015. E aí o município fez um lançamento complementar referente ao exercício 2014, cobrando como se fosse um imóvel ainda só. Um imóvel todo com a área construída monumental, porque eles consideraram todo o condomínio, né, a edificação toda, e imputaram como se fosse um único imóvel. Fizeram um lançamento de valor bem significativo, que é esse lançamento do exercício 2014, e também vinculam as autoras a vários apartamentos, a praticamente todos os apartamentos do condomínio residencial Porto Veneto. Basicamente, o município enclausurou as autoras numa situação jurídica da qual elas não têm como sair. Eu vou explicar o porquê, isso também está posto, foi objeto de instrução probatória ao longo do primeiro grau. Por uma questão formal, o registro da incorporação ele caducou,
e a incorporadora não atendeu aos requisitos formais exigidos pelo cartório, pelo registro de imóveis, para permitir que fossem individualizadas as unidades. Então, elas estão impedidas e os próprios proprietários dos apartamentos não conseguem individualizar suas unidades e o imóvel continua constando como uma matrícula de um terreno de 12.700 metros quadrados, no qual ainda constam, de fato, as autoras como proprietárias. Mas o que a gente expõe nos autos, e que no primeiro grau ficou muito bem reconhecido e compreendido pelo juízo, que julgou procedentes os pedidos e reconheceu a ilegitimidade das autoras, foi a demonstração de que, ora, não existe mais a figura de um promitente vendedor. Há uma, porque o negócio jurídico se aperfeiçoou quando elas receberam as unidades de permuta, então houve a plena quitação, e a dois, principalmente em relação aos apartamentos, porque sequer a gente pode enquadrar a situação como o STJ entendeu, que dizia, o promitente vendedor, ele ostenta um vínculo jurídico em relação aos imóveis, porque ele consta como proprietário desses imóveis. Mas observem bem, os apartamentos individualizados, eles sequer existem no registro imobiliário. Não existe a individualização, não existe uma matrícula para cada apartamento. Então, como podemos dizer que elas seriam promitentes vendedoras desses apartamentos do ponto de vista de registro formal em cartório, sequer existem as matrículas individualizadas desses apartamentos em cartório? O que consta em cartório, volto a dizer, essa única matrícula do terreno todo, ainda da gleba que elas receberam, em relação a qual, por óbvio, elas não têm mais qualquer poder inerente à propriedade. Não existe propriedade, não existe posse, domínio útil, simplesmente porque não podem usar, gozar, dispor desses bens que, na verdade, esse bem único, que é o terreno, não existe mais. O que existe, volto a dizer, é um condomínio composto por dezenas de unidades autônomas. E daí nós demonstramos que se não tem a figura de promitente vendedora, porque não tem mais uma promessa de compra e venda em execução. Né? Aqui existiu lá no passado, já foi há muito concretizada e aperfeiçoada e houve a plena quitação. E a dois, porque sequer elas são as proprietárias registradas em cartório em relação aos apartamentos. O foram, num passado distante, proprietárias do terreno, mas que, como eu volto a dizer, não existe mais o terreno como tal. E aí nós trazemos também, mas sequer foi objeto da apelação, isso foi matéria discutida no primeiro grau, vícios formais em relação a esse lançamento específico do exercício 2014, que existe um erro de fato e de direito evidente no lançamento, quando o município lança um IPTU cobrando uma área toda como um imóvel todo, que na verdade não é um imóvel. O próprio município reconhece a necessidade de individualizar de 2015 para frente, mas consta no próprio processo administrativo a ressalva de que deixamos de corrigir o erro em relação ao exercício 2014 por não haver mais prazo decadencial para tanto. Então, Excelência, o que nós tentamos demonstrar, e foi muito bem compreendido na sentença, que é irretocável, é por isso que pugnamos pelo desprovimento da apelação, é de que não há como imputar essa sujeição passiva às autoras. Elas não possuem mais qualquer vínculo jurídico ou econômico com os imóveis e, por isso, seria absolutamente descabida a aplicação do tema 122, que, no nosso entendimento, merece ser objeto de distinguish no caso. É isso, eu agradeço demais a atenção, espero ter me feito entender. É uma situação que requer essa atenção, esse cuidado especial, porque nós estamos pugnando realmente pela distinção em relação ao precedente qualificado do STJ. Então eu clamo realmente pela atenção a esses detalhes fáticos que ficaram muito bem demonstrados nos autos, quando o próprio cartório, inclusive, respondeu dizendo que era impossível individualizar as matrículas desses imóveis por uma questão formal. E aí vejam que a consequência disso, em eventualmente sendo reformada a sentença, seria basicamente sentenciar de modo perpétuo as autoras para responderem pelo IPTU de dezenas de apartamentos sobre os quais elas não possuem absolutamente nenhum poder, nem de ingerência, nem mesmo a possibilidade e a autonomia de sozinhas resolverem a questão formal, já que isso é uma decorrência da questão da incorporação, da incorporadora, que sequer existe mais. É isso, agradeço a atenção de todos. Nós aqui agradecemos a Vossa Excelência e parabenizamos pela sustentação. Eu fui informado, o doutor Roberto Guedes vai pedir vista, doutor Roberto? Então, eu encaminhei o voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, em virtude de que o 7º ofício de notas informou que as proprietárias são
Aldanira, Aldair, Aldaniza e Alda. Eu não, assim... Inclusive, se me permite, Excelência, essa prova foi um pedido das próprias autoras. Nós que pedimos que fosse oficiado o 7º ofício, porque além do 7º ofício informar que elas constam como proprietárias desta matrícula, mas ela traz a informação complementar, que era a informação que nós considerávamos relevante, a explicação de que não há como aquele imóvel ser individualizado nas unidades da incorporação por uma questão formal imputável à incorporadora. O nosso intento ao pedir a produção dessa prova era justamente isso, demonstrar que consta lá o registro delas como proprietárias de uma matrícula, de um terreno, mas que a individualização não pôde ser feita por uma questão formal. Vamos ver o voto de vista do Dr. Guedes. Porque se o município vai cobrar de quem? Se ele são as proprietárias me permita, esse é um esclarecimento importantíssimo. O município cobra também dos atuais proprietários dos apartamentos. Ele bota em responsabilidade solidária a incorporadora, os atuais proprietários e as antigas proprietárias do que foi o terreno. E é curioso porque elas ficam numa situação extremamente constrangedora de estarem sempre pressionando os proprietários de dezenas, são 96 apartamentos. Elas mantêm até hoje um contato com o síndico do condomínio para pedir, sensibilizar o pessoal de pagar o IPTU em dia, porque elas estão vinculadas a todos os apartamentos. Mas eles não são proprietários. Então, eles são possuidores, mas aí o município lança em face desses atuais proprietários, porque eles são inegavelmente possuidores, e como o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil, em relação a eles, de fato, me parece que não há um questionamento, né? Eles têm a moradia nesses apartamentos e aí estão sendo cobrados pelo município. Aí, só respondendo esse questionamento, o município tem a condição de cobrar desses possuidores, que seria mais um caso de um imóvel sem a devida regularização fundiária em cartório. Seria um em tantos mil que existem na cidade. E imputa também a responsabilidade solidária à incorporadora, e aí eu não questiono, que a incorporadora em dado momento ficou responsável por toda essa celeuma, mas também põe solidariamente em acréscimo, digamos assim, o terceiro sujeito passivo solidário que o município pretende cobrar, são as antigas proprietárias do terreno, as permutantes. Nos parece que o município tem essa pretensão de imputar a sujeição passiva de modo mais amplo e restrito possível, mas aí gera essa distorção que nós trazemos e pleiteamos que seja corrigida em juízo. Tá ok, doutor Renan. Nós vamos aguardar o voto de vista de doutor Guedes. Tá ok? Após o voto do relator, dando provimento ao recurso, pediu vista o doutor Roberto Guedes. Doutor Bruno Henrique, Vossa Excelência, processo 3, não é isso? Isso. Apelação é Tibério Cássius Maia Araújo, não é isso? Isso, Ctrl C. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou dando provimento parcial ao recurso. O senhor pode só adiantar qual seria a parte de controvérsia que me atento, porque aí eu vejo se... Certo, deixa eu olhar aqui. Parcial provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade da multa, condenar aos danos materiais comprovados e danos morais no valor de R$5.000. Perfeito. Tava com a saudade danada daqui, mas estou satisfeito, viu, doutor? E os demais estão adiados? Tá isso, tá bem. Então não há divergência, está proclamado no termo do voto relator unanimidade. Primeiro processo da pauta, ação civil, que apelanta Ailton Justino Soares e outros. Advogada doutora Flávia Câmara. Doutora Flávia, Vossa Excelência fala é o apelante ou pelo apelado? Pelo apelante? Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Só um minutinho aqui que eu vou olhar se tem alguma divergência. Não há divergência nem há destaque. Estou conhecendo e
caminhando pelo provimento. Então, dispenso a sustentação oral. O provimento na integralidade, doutor João? Ou parcial? Deixa eu dar uma olhada. Bom dia, né? Estou desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para que essa demanda seja regularmente tramitada. Tá bom. Eu dispenso a sustentação e agradeço. Um bom dia a todos. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Está proclamado o termo do voto do relator. Vamos agora aos processos da desembargadora Lourdes, o habeas corpus 7. O 7 da pauta. Está em mesa, desembargadora? O habeas corpus, não é isso? Tem sustentação, o advogado está presente, ou na sala de vídeo. Bruna Kelly, Ítala, Karine, estão presentes. Vossa Excelência está conhecendo e denegando a ordem. Que não há divergência, nem há destaque, então está proclamado o termo do voto da relatora. O 8 não vai ser julgado. O 9 está em mesa. Vossa Excelência conhecer e desprovendo, né? Tem sustentação oral. O advogado está presente? Presente, Excelência. A parte é pelada. Doutor Idenberg, né? Isso. A relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É isso, doutora Lourdes? E não há divergência. Eu abdico da sustentação oral. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Então está proclamado o termo do voto da relatora. Obrigado, doutor. Os próximos são da relatoria de Berenice, que não vão ser julgados, não é isso? De férias, e os da desembargadora Sandra, em virtude da publicação ter sido em nome de Sua Excelência desembargadora Sandra, e nós vamos republicar com o nome do Dr. Roberto Guedes. Eu indago se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não tem. Então, não havendo mais processo a ser julgado, declaro encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a sessão administrativa, a ordem administrativa. Quero registrar a minha satisfação estar aqui na segunda Câmara. É um prazer e uma satisfação como magistrado. Passei muito tempo na primeira Câmara e na segunda, e agora estou na terceira, e agora vim para a segunda. Estava faltando a segunda. Estou passando por aqui para aprender. Estou vindo aqui como aluno e quero aprender aqui com todos vocês. É um maior prazer e alegria como magistrado estar aqui na segunda Câmara. E o prazer é todo nosso, Excelência. E gostaria de dar as boas-vindas e pela a sua possibilidade, a sua disponibilidade em fazer a permuta com o desembargador presidente anterior e presidente do nosso Tribunal de Justiça, o desembargador Ibanez, e que solucionou o problema diante de tantos cargos que foram ocupados, né, pelos integrantes desta Câmara, e houve essa disponibilidade e boa vontade de Vossa Excelência
fazer esta permuta, e isso nos trouxe também esse poço de conhecimento, toda a sua competência, dedicação, experiência, e veio fechar o ciclo, né? Com a segunda Câmara, como Vossa Excelência disse há pouco tempo. Que seja muito bem-vindo e que, com certeza, com todos os conhecimentos que tem amealhado durante toda a carreira de magistrado aqui no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, magistrado de primeiro grau e de segundo grau, Vossa Excelência, com certeza, vai nos ensinar e nos brindar com muitos conhecimentos, sim. E aqui, nosso voto de boa-vinda e que Deus permita que haja um bom trabalho, se Deus quiser, com muito entendimento aqui em todos os integrantes da Câmara. Agradeço a Vossa Excelência e pode ter certeza que o meu espírito é esse, é de consenso, é de entendimento entre todos. Aproveitar para dar boas-vindas ao doutor Roberto Guedes, está substituindo a doutora Sandra Lade. Seja sempre bem-vindo, doutor Guedes. É um prazer tê-lo aqui na segunda Câmara. Também boas-vindas ao doutor Manuel Nofre Neto, né, terceiro procurador, que acompanha as sessões durante o mês de janeiro. É janeiro? É isso, doutor? Isso, Excelência, eu agradeço. Estarei também agora no percurso em fevereiro e dizer da minha felicidade de ter o senhor aqui na presidência dessa Câmara. Com essa história do senhor. Já estamos familiarizados desde muito, literalmente familiarizados de Martins, de Marizal, do nosso oeste, né? O nosso contato e a nossa relação é de afeto e muito antiga. Prazer imenso, Excelência. Obrigado, doutor Nofre. Apresentou a moção de congratulações pelo aniversário do desembargador Adécio, ocorrido no dia 8 de janeiro. Acompanhamos, né? Isso. Também a moção de congratulações pela passagem natalícia do desembargador Cláudio Santos. De acordo, Excelência. Dia 13. 13 de janeiro. Moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Josélia Lima de Souza, esposa do desembargador Adécio, dia 14 de janeiro. De acordo, Excelência. Também apresentou a moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Cornélio, dia 16 de janeiro. De acordo, Excelência. De acordo também. O mês de janeiro é um mês bem concorrido. Moção de congratulações pela passagem natalícia do senhor Gildo Geraldo Costa de Azevedo, esposo da desembargadora Lourdes, que ocorreu no dia 19. De acordo, Excelência. Muito obrigada pela deferência. Dia de São Sebastião. Dia 19, né? Também. Moção de congratulações pela passagem natalícia do desembargador Amauri, nosso decano, Moura Sobrinho, dia 21. 19 é a festa. 20 é o dia. De acordo, Excelência. Isso. E, finalmente, moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Cristóvão Prachedes, dia 31 de janeiro. De acordo, Excelência. A presidência não tem mais proposições. Desembargadora Lourdes. Dos adolescentes, né, por toda a sua dedicação ao Ministério Público, instituição a que pertencia por 36 anos. Prazer tê-lo aqui na Câmara. E também ao doutor Guedes, né, cumprimentando e também desejando que tenhamos o nosso salutar convívio aqui na segunda Câmara, que vai passar por 2 anos aqui. Isso. Né? Durante o afastamento da desembargadora Sandra como corregedora. Também seja bem-vindo. Obrigado, Excelência. Doutor Guedes. Primeiro, parabenizar o senhor, desembargador João, pela presidência da segunda Câmara. Era o que faltava ontem no seu currículo aqui no TJRN. Desejo sucesso e estou aqui à sua disposição para colaborar. E agradeço os votos de boas-vindas. Espero compartilhar com vocês com o pouco conhecimento que tenho, mas veio mais para aprender.
e desejar ao doutor Nofre, um amigo, que sempre é um prazer revê-lo. E a todos um ano de muito trabalho, com muita saúde e paz para todos nós. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. Só para, já que é a primeira sessão que eu estou aqui na segunda Câmara, para depois a gente dar uma entrosada nas assessorias. O pessoal dizia muito, por que a terceira Câmara tem pouca divergência? Porque a gente discutia um pouquinho antes isso. Tem uma matéria que, às vezes, era uma matéria... Vou dar um exemplo. Dando moral. Eu achava que devia dar 10 mil. A Maurício, 5. Às vezes, Vivaldo, 4. A gente somava e dividia por 3. Acabou-se. Porque às vezes você fica por causa de R$1.000. Aí convoca colegas, dá trabalho. A redação de ata tem trabalho. Mexe com todo mundo por causa, às vezes, de R$1.000, de R$500. Tão fácil haver um consenso. Eu não tenho dificuldade nenhuma nesse tipo de consenso. Porque, não, eu acho que é 3 mil. Toda a vida, no início, eu sempre levei o valor do dano moral em branco. Eu estou trazendo o dano moral aqui sem valor. Vamos aqui decidir na Câmara. Vamos decidir agora no julgamento. Aí decidia de consenso. Não, eu acho que é 4. Aí um quer 2. 4 e 2, 6. Dividido por 2, 3. Por 3 mil. Concorda todo mundo, concorda 3 mil. Acabou. A gente evita embargo de declaração, evita convocação. O desembargador Ibanez, o seu antecessor aqui na presidência, desde que eu assumi, que não tem tanto tempo, mas há 2 anos e alguns meses, nós também tivemos reuniões, porque já era o modo dele conduzir os trabalhos, de fazer reuniões. Nós fizemos, ele, a desembargadora Berenice, ajustando esses valores, principalmente nas questões que envolvem consumidor, né, as questões bancárias, para afinar, né, porque isso dá mais celeridade, ganha o jurisdicionado, né, quando o processo é mais célere, mais rápido e se julga mais. Claro. Aí nós estamos aqui disponíveis também a esse tipo de conversa entre as assessorias. E quando eventual erro, às vezes tem, numa emenda nossa, alguma coisa, a gente liga antes e combina, ao invés de estar discordando só por causa de um erro material ou de uma posição. E às vezes você encaminha uma ideia de votos para o sistema. E um colega viu uma decisão recente do STJ ou do Supremo que está contrário. Então, se me mandar, eu não tenho dificuldade. Às vezes a gente fazia muito isso na terceira Câmara. Colega, muito obrigado, já estou adequando. Ou o contrário, eu mandaria para um colega, eu vi uma decisão ontem, um artigo bom nesse sentido e tal, dá uma lida. Ok. Acabou. Você evita, às vezes, uma divergência. E a divergência é natural do colegiado. Mas você evita, acima de tudo, a convocação de colegas que estão na outra Câmara, que não vem, espera todo mundo, espera advogado, o colega não vem. Se a gente puder, dentro do possível, claro, e do entendimento e consciência de cada um, fazer isso, eu estou dizendo aqui que eu me proponho a fazer, estou aqui com esse espírito para fazê-lo. Tá certo? E nós agradecemos. Né? Quero deixar isso bem registrado. Estamos também com essa mesma intenção de colaborar, de contribuir para que tudo se resolva da melhor forma possível. Isso. E eu tenho um colega do Tribunal de Justiça do Amazonas que ele diz, por isso que não é tribunal de leis, é tribunal de justiça, que nós estamos aqui para fazer justiça. A ideia nossa é essa, é de fazer justiça. É isso. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a apresentação, que eu ainda vou na primeira convocação. Que Deus abençoe todos nós.